Um gigante alado aterrorizava os céus. Voando a mais de 30 km por hora e com mandíbulas que poderiam fazer répteis pequenos em pedaços, seu nome comum é libélula gigante. Uma pista para esse mega inseto antigo foi descoberta em 1940 em Noble County, Oklahoma, no sul dos Estados Unidos. Hoje, cabe ao especialista em insetos Brian Farrell a tarefa de cuidar dessa pista. Um fóssil frágil de 275 milhões de anos. Este é um fóssil espetacular. Este fóssil é a maior asa de inseto já descoberta. Para se ter uma ideia do quanto este inseto era grande, esta é uma libélula moderna gigante. Em comparação, é cerca de 1/5 do tamanho, no máximo, desta meganeura. Através desta única asa, já fica claro o tamanho gigantesco da libélula gigante. Ela possuía 4 asas. O par maior tinha envergadura de 76 centímetros, o que a torna 6 vezes maior do que muitas libélulas modernas. Se vivesse nesta época, ela seria comparada a um falcão e teria a envergadura do braço de um homem de 1,80 m. A partir de fósseis menores, mas mais completos, os especialistas descobriram que as libélulas gigantes não só se pareciam com as atuais, mas que também sua anatomia era incrivelmente similar. Então é provável que elas se comportassem da mesma maneira também como caçadoras mortais. Anthony Leonardo é especialista renomado em voo de libélula. Ele está desvendando os segredos sobre o que faz desses ases da aviação animal especialistas em caçar. Eles têm 4 asas que conseguem bater de forma independente. Se olharmos as asas com cuidado, vamos ver que elas são incríveis. A libélula consegue voar para frente, para trás, de cabeça para baixo. Ela também consegue fazer esses giros incríveis e abruptos em 6G. Elas também têm olhos com visão de quase 360 graus, pernas potentes para agarrar presas insetos e mandíbulas matadoras. Elas têm essas mandíbulas enormes, uma espécie de esmagadores que rapidamente cortam e retalham toda a presa em pedacinhos que ela depois engole. Mas como foi que a libélula gigante ficou tão grande? E por que as libélulas atuais são tão menores? A resposta está na maneira como todos os outros insetos respiram. Os insetos não têm pulmões. Na parte externa do corpo da libélula existem aberturas chamadas espiráculos, que são pequenos buracos que se abrem e se fecham. E eles têm pequenas bombas que puxam o ar para dentro do corpo e depois o sopram para fora. Depois que está dentro dos espiráculos, o ar se move por uma rede de tubos chamada de traqueia. Desta maneira, o oxigênio é levado diretamente para cada célula do corpo. O problema é que existem tantos tubos que sobra pouco espaço para os músculos. E é isso que impede que as libélulas atuais fiquem maiores. Então, como foi que elas atingiram o tamanho monstruoso da libélula gigante? Como elas conseguiram criar músculos suficientes para mover asas gigantescas? Um paleobiólogo da Midwestern University, John Madden Brooks, acredita que ele tem a resposta. Ele está fazendo experiências para descobrir os segredos sobre o que torna um inseto maior. John acha que ficar maior tem tudo a ver com a quantidade de oxigênio no ar que elas respiram. A quantidade de oxigênio era muito maior no passado. O oxigênio de hoje é cerca de 21% da atmosfera ao nosso redor. No passado era cerca de 31%. 10% a mais não parece muito, mas isso é 50% mais oxigênio que respiramos hoje.
Então parece que esse aumento de oxigênio na atmosfera é o que levou à possibilidade de que esses insetos pudessem ter ficado grandes como ficaram. Para investigar isso, John decidiu fazer algo radical: mudar o oxigênio que esses insetos respiram. Primeiro, ele pegou baratas e as criou em níveis de oxigênio bem menores do que temos hoje. Nesta câmara superior, temos baratas criadas em níveis baixos de oxigênio, cerca de 12%. E agora vejam o tamanho desses indivíduos. Elas podem parecer grandes, mas na verdade são pequenas para a espécie. John então criou outras baratas em nível de oxigênio do passado. Comparativamente, as baratas criadas aqui embaixo estão sendo criadas em um nível de oxigênio de cerca de 31%. E podemos ver agora como esses indivíduos são grandes, muito maiores do que aqueles criados em níveis menores de oxigênio. E isso fica muito claro quando comparamos os dois animais. Os resultados são claros e impressionantes. Mais oxigênio significa que os insetos podem ter um sistema respiratório interno menor. Com certeza, podemos dizer que conforme o oxigênio aumenta, isso permite que o animal desenvolva mais coisas dentro do seu corpo. E assim ele pode ter mais músculos e pode se tornar um desses predadores muito grandes e cruéis que com certeza existiam há 300 milhões de anos. Se estivéssemos vivos para testemunhar isso, a visão de uma libélula gigante teria sido assustadora. Este foi o maior inseto a voar pelos céus da Terra. Mas nosso